Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito aqui no YouTube e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que a gente já começou a conversar num Reels, num Shorts aqui, que são os impactos do julgamento do STJ do tema 1257 sobre a Lei 14.230 e a improbidade administrativa. Muitas pessoas ali viram Shorts, viram Reels e me pediram para gravar um vídeo mais detalhado sobre isso. E ele é muito importante para quem lida com direito administrativo, especialmente com essas questões de improbidade administrativa e também com o direito processual civil, para quem lida aí bastante com o processo civil, principalmente com processos dessa natureza. Então a gente vai falar especialmente aqui naquilo que diz respeito às tutelas provisórias para a indisponibilidade de bens. E vamos, em consequência disso, abordar aí essa recentíssima decisão do STJ, julgado. O tema 1257 foi julgado dia 13 de fevereiro de 2025, que tem um impacto direto e bastante importante nessa questão, inclusive com o cancelamento de dois precedentes importantíssimos sobre o tema, os temas 701 e 1055, também dos recursos repetitivos. Então, se você quer entender como essas mudanças afetam os processos de improbidade administrativa e as medidas de bloqueio de bens e indisponibilidade de bens, já deixa o like aqui, fica com a gente até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Inicialmente, a gente vai começar com o contexto histórico e jurídico dessas medidas, para relembrar um pouco desse contexto de como o STJ entendia esse sistema todo. A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 1992, ela foi criada no contexto do impeachment do presidente Fernando Collor para punir atos que atentem contra a administração pública e que geram enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação de princípios administrativos e constitucionais, inclusive. Dentro desse sistema, portanto, uma medida essencial e bastante importante é a medida de indisponibilidade de bens, inclusive na concessão de uma tutela provisória, ou aquilo que hoje o CPC chama de tutela provisória, mas as medidas liminares que visavam garantir que, ao final do processo, os valores eventualmente desviados ou decorrentes da improbidade administrativa pudessem ser recompostos. Até a reforma da Lei 14.230, o STJ, obviamente, entendia que essas medidas provisórias elas podiam ser utilizadas de forma bastante ampla, o que mudou com o contexto da Lei 14.230. Como é que o STJ entendia a indisponibilidade de bens na redação original da Lei 8429 de 1992, antes, portanto, dessa alteração legislativa da Lei 14.230? Especialmente sobre o tema, o STJ, inclusive, tinha dois entendimentos consolidados muito importantes, ambos em recursos repetitivos. O primeiro era o tema 701, derivado do recurso especial 1366721, que foi julgado em 2014, em cujo julgamento o STJ decidiu que não era necessário comprovar que o réu estivesse tentando dilapidar seu patrimônio para que seus bens fossem bloqueados indisponíveis por uma medida provisória. Ou seja, bastava a simples existência da alegação de um ato de improbidade que já era suficiente para justificar a concessão da medida. Isso acontecia porque o STJ entendia que, nesse caso, o requisito do perigo in mora, perigo de dano irreparável, difícil de separação, enfim, era presumido nesses casos com o objetivo de garantir que, ao final do processo, houvesse patrimônio suficiente do requerido para ressarcir o eventual dano causado ou para ressarcir o dano que se alegava ter causado. E o tema 1055, firmado a partir do recurso especial 1862792, em 2021, nesse caso, o STJ foi além e firmou o entendimento de que a indisponibilidade de bens poderia incluir também o valor da multa civil. Aquela multa aplicada como punição, quase punitive damages aqui, muito parecido com o americano. Mesmo com o direito americano, mesmo que não houvesse enriquecimento ilícito ou dano ao erário, o réu poderia ter os seus bens bloqueados para garantia de pagamento de uma eventual multa. Esse entendimento, inclusive, era bastante criticado por alguns juristas, porque viam nele uma espécie de antecipação de pena. E é claro, a ação de improbidade administrativa tem meio que esse duplo caráter, ele já tem um caráter civil, mas também tem um caráter penal, o que em tese poderia representar a violação da presunção de inocência. E é justamente esse cenário que a Lei 14.230 veio modificar. Aliás, parênteses, no Brasil acontece muito isso, né? As novas legislações às vezes combatem mesmo jurisprudências consolidadas em tribunais superiores. Isso aconteceu com o CPC, aconteceu com a reforma trabalhista e também.
A partir da Lei 14.230, os requisitos para a concessão de medidas de indisponibilidade de bens ficaram bem mais rígidos. O artigo 16, parágrafo 3º da lei, agora determina que, para haver o bloqueio de bens em tutela provisória, é necessário concretamente demonstrar o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo. O legislador utilizou a mesma terminologia do CPC. Além disso, o parágrafo 10, também do artigo 16, deixou claro que a indisponibilidade não pode mais atingir valores referentes à multa civil ou ao patrimônio eventualmente obtido de forma ilícita, separando essas questões. Na prática, então, passa a significar que não é mais a mera existência de uma ação de improbidade ou da alegação de um ato de improbidade. É preciso que o autor da ação de improbidade administrativa comprove que o réu está, de fato, para concessão da tutela provisória de indisponibilidade de bens, tentando se desfazer dos seus bens para frustrar uma futura execução. E isso representa uma grande mudança, uma guinada de 180 graus, a gente pode dizer, na forma como essas medidas provisórias vêm sendo aplicadas ou passarão a vir a ser aplicadas. E no julgamento do tema 1257, que culminou inclusive com o cancelamento dos temas 701 e 1055, a partir da nova legislação, o STJ se viu obrigado a reavaliar a sua jurisprudência, e foi exatamente isso que aconteceu no julgamento do tema 1257, como a gente falou, a partir do recurso especial representativo 207461, concluído agora aí, como eu falei para vocês, dia 13 de fevereiro de 2025. O STJ, nesse julgamento, entendeu que a Lei 14.230 se aplica a todos os processos em andamento, inclusive para aquelas medidas de indisponibilidade de bens decretadas com base na legislação antiga. Isso significa, na prática, que qualquer decisão que determinou o bloqueio de bens antes da reforma feita pela Lei 14.230 pode ser revista e ajustada às novas regras. Quer dizer, qualquer liminar concedida anteriormente pode vir a ser revogada. Assim também, como a lei de improbidade agora contradiz, portanto, os entendimentos dos temas 701 e 1055, o STJ teve que determinar o cancelamento desses precedentes. Ou seja, em resumo, agora é obrigatório comprovar o risco de dilapidação patrimonial para a concessão da tutela provisória de indisponibilidade de bens, e essa indisponibilidade não pode mais abranger os valores buscados a título, eventualmente, de multa civil ou enriquecimento ilícito decorrente da atividade ilícita. Para alguns, essa medida traz mais um equilíbrio entre o patrimônio público, né, a proteção dele, e eventual garantia individual dos acusados, especialmente considerando esse caráter híbrido das medidas, né, da ação de improbidade administrativa. Na prática, portanto, para os autores das ações de improbidade administrativa, certamente se tornará mais difícil obter medidas de indisponibilidade de bens, o que pode, inclusive, comprometer eventual recuperação de dinheiro ao erário. Por outro lado, claro, essa medida, como a gente está falando em termos de equilíbrio, traz, em algum sentido, mais segurança jurídica, pode evitar bloqueios excessivos e desnecessários. No final de contas, o que se tem, como eu falei, é talvez uma tentativa do legislador, sem descuidar da proteção dos cofres públicos, fazer alguns ajustes legislativos sob o ponto de vista do processo civil, e inclusive no caso da multa civil, essa ideia aí da presunção de inocência. Para poder concluir, eu deixo para vocês essa reflexão. O que vocês pensam sobre essa mudança? Será que essa nova legislação e o entendimento do STJ de fato traz mais equilíbrio e justiça? Ou ela vai, em verdade, dificultar o combate à corrupção? Deixa a sua opinião aqui com a gente, nos nossos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo jurídico como esse, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado, e eu agradeço muito aí a audiência e a atenção qualificadíssima de vocês. Valeu!